Nesta sexta-feira foi divulgada a pesquisa IPEC Globo sobre a avaliação do governo Lula. De abril para maio, o grupo que avalia a gestão de Lula como boa ou ótima teve uma queda e passou de 39% para 37%. Subiu também o número dos que avaliaram como ruim ou péssima a gestão, de 26% para 28%. Os que consideram a gestão regular eram 30% e agora são 32%. A forma como Lula está governando o Brasil é aprovada por 53% dos entrevistados contra 54% de abril. O índice dos que desaprovam a forma de governar do petista subiu para 40%. Em abril, o dado era de 37%. No Nordeste, a única região em que Lula teve mais votos do que Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, a taxa de aprovação ao governo recuou de 55% para 45%. Na faixa do eleitorado, que vive com até um salário mínimo ao mês, Lula teve 43% de aprovação em junho contra 53% em abril. E essa é a pesquisa que foi apresentada agora e a Jovem Pan continua acompanhando e girando também com os nossos comentaristas. Amanda Klein, claro, os números acabam de sair, como é que a gente faz a primeira avaliação? É normal que ao longo do período os governos vão tendo uma crítica maior da população? Como é que a gente pode avaliar esses dados? Tiago, é normal, a população faz o correto, que é cobrar o governante, principalmente acerca das suas promessas de campanha. Conforme vai passando o período do mandato, há 6 meses, você ainda está numa espécie de lua de mel, então tem uma aprovação relativamente boa, né? O ótimo e bom supera o ruim e péssimo, mas mesmo assim há uma pequena perda, há uma erosão. E se você olhar retroativamente, se você olhar para o histórico dos ex-presidentes da República, por exemplo, nesse período do mandato, junho, Lula tem uma aprovação maior do que tinha Bolsonaro. Bolsonaro acho que era 35% de ótimo bom nesse período, Lula 37%. O Bolsonaro nunca teve uma aprovação muito alta, né? Eu acho que o máximo que ele teve foi quando ele começou a dar o auxílio emergencial, que ele subiu aos 37%. Talvez no final do mandato, lá perto da eleição, ele tenha conseguido recobrar mais ou menos esses índices. O Michel Temer, então, era péssimo, tinha 13%. Agora, se você comparar o Lula com ele mesmo, né, com seus primeiros 2 mandatos, ele tinha uma aprovação maior em junho, ele tinha cerca de 43%. A Dilma, então, superou esse índice, tinha 48% em junho. Eu acho que isso é explicado, em parte, por um acirramento dessa polarização. Você tem metade da sociedade que votou, metade da população que votou em Jair Bolsonaro, tende a olhar de uma forma mais pessimista para esse governo, embora também tenha um outro dado interessante, que é 41% dos que votaram em Bolsonaro no segundo turno consideram o atual governo ótimo, bom ou regular. A maioria é regular, 33%, 7% ou 8% ainda consideram ótimo, bom o governo Lula. E aí o restante vê como ruim ou péssimo. Então, você tem uma ligeira erosão ali daquela aprovação, nada alarmante, mas é lógico que o governo tem que ficar de olho em quê? Em colocar as suas promessas de campanha em efetivar as suas promessas de campanha. Algumas já foram efetivadas, né? O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, você teve a PEC da transição que concedeu mais dinheiro para investimentos e áreas sociais importantes, mas agora você tem que botar a economia nos trilhos. Você começa a ter uma melhora nos índices de inflação e do próprio crescimento, da perspectiva de PIB, falta a população sentir isso no bolso. Ô, Beraldo, esses 5, 6 primeiros meses de Lula, desse terceiro mandato dele, não estariam agradando em cheio a população? A gente tem alguns elementos para avaliar, né? Primeiro, que a eleição do Lula se deu no ambiente de ultrapolarização. Então, acaba que as pessoas enxergam seus candidatos meio como time de futebol. Mesmo que não esteja indo bem, as pessoas tendem a falar bem, né? A querer mostrar que esse candidato, o que foi eleito, está melhor do que o outro, que, né, se tivesse sido eleito. Então tem esse aspecto. Outro aspecto é do ponto de vista real, concreto da vida das pessoas. O brasileiro está numa situação econômica muito frágil, as famílias estão muito endividadas, a inadimplência está aumentando, nós temos um problema ainda na questão da renda e do emprego, não há um projeto de país que crie uma perspectiva positiva, diferente do que aconteceu lá atrás, nos primeiros governos Lula, onde o vento soprava a favor, o mundo criava essas expectativas e as pessoas tinham a impressão, pelo menos, de que sua vida ia melhorar. Hoje a gente não tem isso. E aí a gente linka
essa pesquisa com os números que a gente viu há pouco em relação à educação do Brasil. Imagina, hoje nós temos só 53%, ou algo próximo disso, da população adulta alfabetizada até o final. Não alfabetizada não, mas que concluiu todas as etapas do ensino. É muito pouco, a gente está muito para trás, a nossa população continua ignorante. Se nós não resolvermos esse problema da educação, nós não teremos uma população capaz de enxergar os problemas que tem diante de si e quais são os caminhos efetivos de solução. Porque o plano de governo do Lula é entregar picanha e cerveja. Mas isso não é plano para absolutamente nada. Os nossos problemas estruturais continuam aí e a população vai ficando cada vez mais desalentada. E um outro levantamento, esse realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra como está a avaliação de Lula em 10 capitais do país. Repórter Beatriz Manfredini é quem tem esse destaque, Beatriz. Adriana, são as 10 maiores capitais do país que foram levantadas, né, nesse estudo do Paraná Pesquisas. É um compilado de avaliações do governo do presidente Lula entre março e junho deste ano. No topo da capital que mais aprova o governo do presidente, nós temos Fortaleza e lá embaixo, na 10ª posição, Curitiba. Vou passar os dados aqui para vocês. Olha, em Fortaleza, o presidente Lula tem 68,9% de aprovação, contra 27% de desaprovação. Em Salvador, 67,4% aprovam, 27,2% desaprovam. Em Recife, 62,6% aprovam e 32,5% desaprovam. Em Belém, 59,8% de aprovação e 35,4% de desaprovação. Em São Paulo, 55,6% aprovam e 38,7% desaprovam. Belo Horizonte, 50,4% de aprovação e 43% desaprovam. Rio de Janeiro, 49,2% de aprovação e 43,8% de desaprovação. Porto Alegre, 47,4% aprovam e 46,3% desaprovam. Manaus, 44,6% aprovam e 49,6% desaprovam. E em Curitiba, 42,7% aprovam e 53,20% desaprovam. Então, conforme a gente vai chegando aí no final da lista, a gente vai trocando um pouco essas posições e aí a desaprovação fica um pouquinho maior do que a aprovação e a aprovação maior ali no topo nos estados, principalmente da região Nordeste. Adriana. Pesquisa Paraná, valeu, Beatriz. A Amanda Klein, o que faz com que um político tenha melhor desempenho, por exemplo, de votos em um estado ou outro, ou como nesse caso, a aprovação ou não do desempenho do seu trabalho? Nesse caso, os estados correspondem a alguma relação entre Lula e eles? Reflete muito o que se viu na votação, Adriana. A gente vê ali ele mais bem colocado nos estados do Nordeste, com mais dificuldades nas capitais do Sul. Aliás, não são nem estados, a gente precisa fazer essa distinção que é importante também. Uma coisa é o eleitorado de uma capital, outra coisa é o eleitorado do interior desses mesmos estados e dos rincões do país. Eles votam muitas vezes de formas diferentes, né? Não necessariamente da mesma maneira, tanto que o Lula ganhou na cidade de São Paulo, mas não no estado de São Paulo. Você tem um interior, no cinturão ali do agronegócio, que é muito mais conservador e mais liberal e vota em Bolsonaro. Você tem uma repetição um pouco daquilo que se viu, que saiu das urnas no segundo turno. Ele mantém a sua popularidade alta nas capitais do Nordeste, onde ele foi mais bem votado, e tem uma rejeição maior no Sudeste. Porto Alegre, aí você vê que ali no meião a gente tem São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que é também onde você teve uma disputa maior entre Lula e Bolsonaro. Mas acho que ainda reflete muito essa polarização, essa cisão da sociedade que a gente viu sair das urnas. É isso, a Amanda tem razão. Essa polarização ainda está muito presente e essa é uma pesquisa de capital, que realmente é uma realidade, em geral, à parte do que acontece no interior. E a gente tem que levar em consideração também que a população brasileira ela tem um entendimento, em geral, muito superficial em relação ao papel do presidente da República, do governador do estado e do prefeito. No ano que vem, teremos eleições municipais e muitos prefeitos agora estão gastando tudo que puderem para poder fomentar suas campanhas de reeleição. Isso, de uma certa forma, em algumas cidades, acaba sendo associado a uma situação geral
e justamente por esse desconhecimento da separação do papel de cada um dos representantes. Enfim, a situação que a gente precisa levar em conta não é só essa questão de aprovação, mas todos os outros índices e elementos que a gente acompanha do ponto de vista econômico e social do Brasil.